chamado na igreja também o domingo da alegria. No caminho quaresmal, a igreja propõe este momento para que nós pensemos também na alegria que o Cristo nos traz. Durante todo o tempo da quaresma, a cor é o roxo. Neste domingo, terceiro domingo da quaresma, que é chamado domingo da alegria, domingo lettere, alegria em latim, é permitido usar uma outra cor de rosa. Não cola muito comigo, eu acho, a cor de rosa, né? Então, vamos ficar com o roxo mesmo, né? Mas tem essa permissão. O rosa é muito bonito nas meninas, eu vejo várias meninas aqui de cor de rosa, né? Mas essa alegria que a liturgia quer nos transmitir, da onde vem nesse tempo em que nós buscamos a conversão, exame da nossa própria vida? O evangelho de hoje fala do motivo dessa alegria. Queria chamar a atenção para esta frase do evangelho de hoje: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer seja salvo, tenha a vida eterna. O propósito de Deus para o mundo, para cada um de nós, é um propósito de salvação, é um propósito de vida plena, é um propósito de felicidade. Para isso Deus criou o mundo e nos criou, a cada um de nós, seus filhos e filhas. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que os seus filhos tenham vida em plenitude. Não podemos nunca esquecer desse propósito fundamental de Deus. Em meio aos desafios da nossa vida, as tristezas, as derrotas parciais na nossa vida também, devemos recordar: na origem deste mundo e da nossa existência existe um propósito de amor e de felicidade para nós. A mão que nos sustenta na existência é uma mão amorosa que quer nos conduzir para a felicidade e a paz. Deus amou tanto este mundo e continua amando, e continua com esse propósito de salvação para o mundo. E qual é o caminho da salvação para o mundo? O evangelho fala hoje também. Nas primeiras linhas do evangelho, Jesus, respondendo a Nicodemos, recorda o que aconteceu com Moisés no caminho para a terra prometida. No caminho para a terra prometida, Moisés estava guiando o seu povo pelo deserto. E aconteceu que os peregrinos eram mordidos por cobra venenosas e estavam morrendo, estavam perecendo no meio do deserto. Então Deus mandou que Moisés construísse, fizesse um cajado com uma figura de uma serpente na ponta, e que erguesse, ele diz: todos aqueles que contemplarem isto serão salvos, ficarão curados. É a isso que Jesus se refere quando fala aqui: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Esse ato que Moisés fez e continua, e essa é a mensagem para nós. Do mesmo modo, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A que se refere Jesus aqui? A sua crucifixão no Gólgota. O Filho do Homem será elevado na cruz, e será necessário que todos olhem para a cruz e creiam nela para que sejam salvos. E o que é que a cruz de Cristo erguida, o que é que o Filho do Homem crucificado nos diz?
duas coisas necessárias para que nós tenhamos vida em plenitude, essa vida que o Pai quer para nós. Primeiro, a gravidade do pecado nas nossas vidas, o mal que o pecado faz. O Cristo na cruz é o preço do nosso pecado. O Cristo na cruz, as suas feridas, são as consequências do pecado. É isso que o Cristo na cruz nos ensina. O pecado é um mal, porque nos faz mal, nos fere, nos machuca, nos humilha, nos derrota como homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus para serem felizes. O pecado não é um mal porque Deus proíbe. O pecado não é um mal porque Deus não quer a nossa felicidade, não quer que a gente curta as coisas boas da vida, entre aspas. O pecado é um mal porque faz mal, deixa consequências na nossa vida, nos fere, nos machuca. Quantas vezes nós contemplamos a vida dos nossos irmãos e irmãs, feridos, humilhados, machucados, e vemos, se este Filho de Deus tivesse observado na sua vida a lei de Deus, a vida dele seria diferente. Esse problema que ele está enfrentando agora, esse sofrimento, ele não enfrentaria se o seu coração, se os seus ouvidos estivessem abertos a essa advertência do Pai amoroso que diz: evita isto. Como manifestação do seu amor, a vida dele seria diferente, a nossa vida seria diferente. É necessário que o Cristo seja elevado, que o Filho do Homem seja elevado. É necessário que todo homem contemple as feridas do Cristo, que são as feridas causadas pelo pecado, que são as feridas espalhadas por esse mundo inteiro, nos nossos irmãos e irmãs que sofrem as consequências do pecado. Abandonemos esse discurso, essa compreensão de que o cristianismo é uma religião que só proíbe uma moral, um código de leis. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e que o bonito é o que o mundo propõe. Não é verdade. Não é verdade. Evita o pecado porque o pecado te faz mal, porque o pecado te destrói. Porque afastar-te da lei de Deus vai te deixar estatelado no chão, machucado. E ninguém que te convida a pecar vai estender a mão para levantar-te. Ninguém que te leva para o pecado vai ser solidário contigo na hora de curar as tuas feridas. O pecado é um mal porque faz mal. Disso nós temos que nos convencer. E é isso que tem que nos dar a força para evitar o pecado. E não o medo da condenação, e não o medo de um Deus que não existe para condenar. O propósito de Deus para nós é um propósito de amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para nos resgatar do pecado e para mostrar na cruz quais são as consequências do pecado. Por isso que o Filho do Homem precisa ser levantado. E por isso que esse Filho do Homem levantado no Gólgota é caminho de salvação para nós. Mas eu dizia que tinha duas coisas. Não é completa a mensagem cristã somente quando nos revela a ferida que o pecado deixa em nós, porque isso seria cair no desespero, porque todos nós pecamos. O Cristo elevado no Gólgota nos diz que o amor dele é maior do que qualquer pecado, que o amor dele é maior do que qualquer ofensa que nós possamos praticar, porque a palavra dele, desde a cruz,
é: Pai, perdoa-lhes, àqueles que faziam mal para Ele. O amor de Deus é infinitamente maior que o nosso pecado. E essa é a mensagem cristã, e esse é o caminho da salvação. E é por isso que o Senhor diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, para que todos os que olharem a cruz e compreenderem a gravidade do pecado e o tamanho do amor de Deus, e como nós podemos voltar à casa do Pai, e como nós podemos ser curados e restaurados por Ele, todos aqueles que compreenderem essa mensagem serão salvos, porque não se enganarão a respeito da gravidade do seu pecado, reconhecerão com humildade, com sinceridade, reconhecerão, mas ao mesmo tempo não se desesperarão, confiarão, vão confiar no amor de Deus, que acolhe, que restaura, que cura, porque o propósito de Deus para nós que somos pecadores, nós que abandonamos a lei de Deus, nós que abandonamos o caminho, o propósito dele para nós é um propósito de vida em plenitude, é um propósito de salvação. E se nós nos aproximamos dele, ele nos resgata desde a cruz. Essa é a mensagem que o Senhor quer que fique gravada no nosso coração hoje. Não somente a gravidade do pecado, mas também o tamanho do amor, da misericórdia dele. E amparados nessa dupla certeza, nós caminhamos, buscando a cura, a restauração, no amor que Ele nos oferece. Tanto amou Deus o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer seja salvo. Por último, é preciso que o Filho do Homem seja elevado, para que os homens possam contemplá-lo. Quem está disposto hoje a elevar o Cristo, para que os irmãos vejam? Quem está disposto a empunhar esta cruz e transmitir esta mensagem aos seus irmãos hoje? Nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos ambientes de trabalho. Se o Cristo não for elevado, se o Cristo não for mostrado, se essa mensagem de seriedade da vida e do amor de Deus não forem anunciadas, como os homens vão crer? Assim como Moisés elevou a serpente no deserto. O Evangelho de hoje poderia dizer, citando o nosso nome: assim como Pedro, Maria, João, José, eleva a cruz de Cristo hoje, nós somos convidados a mostrar o Cristo hoje, para que os nossos irmãos sejam salvos. É o maior ato de caridade que nós podemos fazer: elevar a cruz, mostrar a cruz, ser sinal desta cruz aí onde nós estamos, em casa, no trabalho, na escola. Elevar a cruz de Cristo, para que os homens, olhando esta cruz que eu empunho e levanto, possam crer e ser salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar a nossa fé.